e saber que Deus, que me criou, me ama e permitiu que eu aqui estivesse pela primeira vez com os meus amigos, mas sem dúvida nenhuma com a minha família espiritual. Porque nós somos a nossa família espiritual. Nós somos aquela família que estamos reencarnando juntos para podermos evoluir em conjunto. Para quando um estiver sofrido, cansado, o outro o apoie. E juntos podemos ou possamos varar a eternidade. Muito obrigada, muita paz, meus amigos. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Carmen. E agora chamamos para a segunda palestra o Felipe. Então, Felipe conosco. Muito boa tarde. É uma alegria voltar. Eu sinto que estou sendo explorado, mas estando em casa, vamos ao trabalho. Certa feita, na década de 2000, estávamos na Federação Espírita Brasileira, num diálogo fraternal com o médium Divaldo Franco, e nesse diálogo nós perguntávamos a Nete Guimarães: por que tanto suicídio no Amapá? A Nete talvez não saiba da nossa encrenca com suicídio. Nós contávamos 4 vezes a média nacional de suicídio na década de 2000. Atualmente ainda é grave, contamos o dobro da média nacional entre jovens. Então nós indagamos no Divaldo qual a causa, Divaldo, de tanto suicídio no Amapá, inclusive, em especial na juventude. E ele silenciou por alguns segundos, como que consultando o plano espiritual, e respondeu dizendo: obsessão coletiva. E esta é uma das causas graves da obsessão. E quando fomos chamados a compor o grupo com Hélio Loureiro, nos foi trazido então o tema de falarmos sobre obsessão, na ótica de que qual obsessão e o porquê da obsessão levar tanto ao suicídio. E nós, então, buscamos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, mas fomos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma definição muito apropriada ao que queríamos. Obsessão espiritual, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo e apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Sublinhamos para chamar a atenção desse flagelo que é a obsessão, mas sobretudo no item da perturbação do organismo e das faculdades mentais. É o que nos interessa então falarmos sobre obsessão. E o processo da evolução da obsessão, ela começa com a troca energética deletéria pela sintonia estabelecida entre a mente desequilibradas. E essa sintonia entre mentes desequilibradas, ela pode conduzir primeiro à obsessão simples. Na obsessão simples, como o próprio nome diz, não há a perda do discernimento de quem está passando pelo processo obsessivo e nem a perda da vontade. É uma simples influência perturbadora, mas que não causa grandes transtornos.
Já a fascinação, segundo Kardec, é a obsessão mais perigosa, porque nesta obsessão o sujeito ele perde o discernimento, ele para de discernir, ele fica como que com as suas faculdades mentais hipnotizadas pelo obsessor, que é um exímio obsessor do mundo espiritual, um espírito geralmente muito inteligente, muito sagaz, e ele leva ao isolamento e ao sentimento de que a pessoa é infalível, de que aquele espírito em verdade é o seu guia, que é um espírito superior que o está influenciando. Então o espírito agente da obsessão espiritual por fascinação é um espírito que tem esse poder de enganar o médium. E nesse processo há uma distorção da percepção da realidade. O fascinado, ele não perde a vontade, porém ele perde o discernimento. E por fim, a subjugação. A subjugação já é uma obsessão de intensidade mais profunda, onde há a perda da vontade moral ou corporal. A pessoa perde a vontade de agir, o espírito se interpõe sobre a sua vontade, porém permanece o discernimento. E nós lembramos a época de Kardec, que ele catalogou várias obsessões por subjugação, mas tinham duas em especial que ele registrou. Uma de um jovem que escrevia compulsivamente com giz no quadro, e o giz acabava e ele continuava a escrever, porque ele perdia a noção da realidade. Muito embora este rapaz sabia do ridículo que estava se submetendo, porque muito embora ele perdendo a vontade, ele não perdia o discernimento. E o outro caso era um jovem que ao encontrar uma moça, ele era compulsoriamente levado pelo espírito a ajoelhar-se na frente dela e pedi-la em casamento. Era uma cena ridícula. Ele sabia, ele tinha o discernimento de que estava sendo ridículo, de que tinha uma vontade superior a ele, mas ele não conseguia se livrar daquela vontade que era maior. Então esse, em síntese, é o processo de evolução da obsessão espiritual. Depois de se estabelecer a obsessão, naturalmente uma das estratégias dos espíritos obsessores é implantar no plug mental da sua vítima as monoideias ou ideias fixas, ou pensamento obsessivo. O domínio mental se torna tão intenso que o obsidiado ele fica no circuito fechado, pensando sempre as mesmas coisas. E normalmente é a inoculação de uma ideia inferior. Depois de começar a produzir a monoideia, o agente da obsessão ele contamina o campo vibratório de sua vítima. Primeiro, ela começa a sentir um mal-estar indefinido. O primeiro sintoma de quem está contaminado fluidicamente no processo da obsessão é justamente este. É um mal-estar que a pessoa não consegue definir. É igual quando vamos adquirir uma virose, que nós não temos uma dor de cabeça, nem uma dor no corpo, mas nós temos um mal-estar geral. Então esse mal-estar, ele não tem definição. E normalmente a ação das energias espirituais deletérias do espírito obsessor, elas causam esse inicial mal-estar. Depois do mal-estar, o segundo momento é um estado de mau humor. A pessoa perde a alegria natural e começa a ficar muito aborrecida, com pavio curto, com dificuldades de relacionamento, até entrar num processo mais profundo do mau humor, que é a irritação. Então, devido à grande carga de energia fluídica
assimilada no processo da obsessão, nós vamos encontrar, então, que a pessoa se encharca de energias espirituais de baixo teor vibratório. Se um médium conseguisse ver o estado psíquico desta pessoa,